Olá, estimados irmãos e irmãs na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, como é grande o Teu amor por cada um de nós. Este dia que iniciamos é mais uma prova do Teu amor. Que nós possamos viver neste dia na fé, que nós possamos fazer a Tua palavra, cumprir os mandamentos em nossa vida e que nós tenhamos alegria pela Tua bondade e amor por cada um de nós. Esteja agora conosco quando vamos meditar na Tua santa palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Estimado irmão e irmã, você já ouviu falar dos ritos de passagem? Ritos de passagem são momentos e cerimônias que marcam a passagem de uma fase da vida para outra. Os ritos de passagem são muito importantes, pois têm um significado emocional e psicológico para cada um de nós. Por exemplo, o casamento celebrado com uma cerimônia é um rito de passagem importante, que em nossa cabeça e coração fazem com que nós nos sintamos que encerramos a fase de solteiros e começamos agora uma fase de família, de casal e depois de filhos. Também tem a cerimônia da confirmação ou primeira comunhão, onde o adolescente, pré-adolescente, deixa de ser criança e agora passa a ser adulto em sua fé. Muitos ritos de passagem são marcados por memoriais para lembrar os mesmos. Nós temos um bem nítido que é a aliança de casamento. Outros têm a certidão de batismo, confirmação, casamento, e eles guardam isso a vida inteira. O povo de Deus no Antigo Testamento, agora sob a liderança de Josué, estava para tomar posse da terra prometida. Mas antes disso acontecer, eles tinham um probleminha. O rio Jordão estava cheio, como diz Josué 3,15. O Jordão transbordava em ambas as margens na época da colheita. Não dava para atravessar o rio a pé. E como iriam passar pelo rio tanta gente? Isso também nos lembra, na saída do Egito, o povo de Deus tinha um probleminha parecida, só que chamava Mar Vermelho. E o povo lá, ele fica desesperado porque Faraó estava perseguindo-os. E eles clamam a Deus, pedindo ajuda. E sabe o que Deus respondeu? Mande o povo andar. Sim, a função do povo era andar para o Mar Vermelho. A função de Deus era abrir o Mar Vermelho para o povo passar. E Deus manda um vento forte e se abriu o mar em ambos os lados e todo o povo passou em seco. Mas aqui não é um mar, é um rio. Tinha correnteza. O que fazer? A mesma coisa, só que um pouquinho diferente. Aqui existia a Arca da Aliança, que continha as 2 tábuas com os 10 mandamentos. Ela representava a presença de Deus no meio do povo. Deus então manda que os sacerdotes carreguem a Arca da Aliança até a margem do rio Jordão. Veja só então o que acontece em Josué 3, 15 e 16. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e os seus pés se molharam na beira das águas, as águas que vinham de cima pararam de correr, levantaram-se num montão, numa grande distância até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as águas que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas,
Então o povo passou diante de Jericó. A correnteza parou como se fosse um muro que impedia a água de vir. Enquanto o povo atravessava o rio em seco, os sacerdotes seguravam a arca da aliança no meio do rio. E quando todos já passaram, os sacerdotes saem do rio. Mas antes disso, Josué manda que 12 homens, um representando cada tribo de Israel, pegue uma pedra do meio do rio e traga para fora. Os sacerdotes, quando pisam na terra em seco, no outro lado do rio, as águas se fecham de novo. Josué, com as 12 pedras, ele tinha um objetivo. E ele fala ao povo o que ele queria com as 12 pedras, lá em Josué 4. Passem adiante da arca do Senhor seu Deus até o meio do Jordão. Cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vocês. E no futuro, quando seus filhos perguntarem: o que significam estas pedras para vocês? Respondam que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca passou, as águas do Jordão foram cortadas. Essas pedras serão para sempre um memorial aos filhos de Israel. Aqui Israel atravessou em terra seca, porque o Senhor, o seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado, como o Senhor, o seu Deus, fez com o mar vermelho, que ele secou diante de nós, até que tivéssemos passado, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor, seu Deus, todos os dias. Estimado irmão e irmã, os israelitas tinham a arca da aliança, que representava a presença de Deus no meio do povo, e é com a arca da aliança que eles venceram as suas batalhas, as suas guerras. Com a arca da aliança indo à frente do povo, Deus ia dando a vitória para o povo. Hoje nós temos a presença de Deus no meio de nós de outro jeito. Porque a arca da aliança, com os 10 mandamentos, não existe mais. As pedras que Moisés mandou colocar lá como memorial, não existe mais. Mas você e eu temos um memorial. Algo que diz que Deus está junto de nós. E o nosso memorial é a palavra de Deus. Ela é a voz de Deus para nossos dias. Ela é a presença de Deus em nossas vidas, nos orientando, consolando, amparando, abençoando, alegrando, dando-nos paz, felicidade e salvação. É a palavra de Deus que nos garante que através da fé em Jesus Cristo, nós já temos a vida eterna nos céus. É a palavra de Deus que nos consola e anima nas dificuldades, e nos alegra com as bênçãos que são derramadas por Deus. As 12 pedras que Moisés tirou do rio é para lembrança, para todas as pessoas que olhassem para elas, de que foi Deus que com a sua mão forte os fez atravessar pelo rio Jordão. Só que as pedras se foram então. Mas a palavra de Deus não se foi. E a palavra de Deus continuará viva, eficaz, transformando a vida das pessoas, como Jesus disse em Mateus 25:35: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus para nós hoje é o memorial de Deus e a presença de Deus em nossas vidas. Creia, estimado irmão, creia na palavra de Deus, viva como ela diz, porque Jesus disse em João 8: eu sou a luz do mundo,
Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente os meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós vivemos num mundo tão confuso e problemático. Muitas vezes nós não sabemos o que fazer e nem escolher o que é certo e o que é errado. Nós te louvamos porque a Tua palavra é a luz que ilumina os nossos caminhos. Que nós tenhamos um compromisso contigo de estudar a Tua palavra, de ler a Bíblia em nossas casas diariamente, junto com a nossa família, junto com os nossos filhos, de ensiná-la aos nossos filhos e de crer nela e de viver como ela diz. Que nós saibamos que a Tua palavra continuará a conduzir as nossas vidas, até que todos nós possamos alcançar a vida eterna nos céus. Continua conosco, que a Tua presença em nossas vidas encha-nos de alegria e paz. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.